Boa tarde, irmãos. Tarde e noite. Meu nome é Elaine Ribeiro, trabalhadora aqui do nosso Grupo Espírita Allan Kardec. E nesta tarde e noite de hoje, nós faremos uma reflexão sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Mas antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, eu convido a todos então para nós fazermos a nossa prece. E convido a todos os irmãos que quiserem, então, fechar seus olhos, nos recolhermos em pensamento de prece, nos ligando aos mentores do nosso GEAC, mas acima de tudo, nos ligando a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a todos os bons amigos da espiritualidade que estão conosco nesta atividade. Que possamos, Pai, refletirmos sobre os nossos atos e, acima de tudo, nos inspirarmos a cada dia para irmos modificando as nossas ações. Permita, Pai, que possamos sentir a vossa presença em cada dia dessa nossa caminhada e que assim seja. Bom, queridos, e hoje a gente vai refletir um pouquinho então sobre esse capítulo, que não por acaso fica bem no meio do nosso Evangelho, como um ponto central que nos chama a atenção para a reflexão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E nós iniciamos a nossa reflexão lembrando do nosso GEAC amado. Essa semana, então, o nosso Grupo Espírita Allan Kardec completou 35 anos de vida, né? E essa casa que nos acolhe com tanto amor, esta casa que acolhe a tantos necessitados, e estes necessitados, tanto da parte material quanto da parte espiritual, destes irmãos que por algumas fases das suas vidas estão passando por necessidades materiais, e a nossa casa, o GEAC, bem como tantas outras instituições, acolhe dentro das suas capacidades, né, ainda mais nesse momento de pandemia, onde nós temos as pessoas não estão saindo das suas casas e aí então não tem uma quantidade muito significativa de doações. Então, tão importante quando pudermos, sim, auxiliar materialmente, porque o número de desempregados cresceu, o número de pessoas que procuram a nossa casa com a necessidade do auxílio material cresceu também. E dentro das suas limitações, essa casa que é como uma mãe, vai dividindo o pão a cada um dos irmãos. Mas esta casa também, que nos acolhe para as nossas necessidades espirituais. Nós, por exemplo, que somos trabalhadores, nós já fomos acolhidos nesta ou em outras casas tão necessitados do auxílio espiritual. E hoje nós também temos as nossas necessidades, com certeza, mas nós já estudantes, trabalhadores da doutrina, podemos compartilhar este cuidado, podemos compartilhar, estender os nossos braços também para estes tantos irmãos que nos procuram nessa busca do auxílio espiritual. Então, o nosso GEAC, que existe há 35 anos, que já faz desde o início da sua história este ouvido, este olhar atento a tantos os irmãos, tantos irmãos que nos buscam, tantos os irmãos que nos procuram, precisando ser cuidado, precisando ser ouvido, precisando ser amado, precisando ser respeitado. Em Mateus, no Evangelho, nós temos uma fala que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração,
de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então, amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, né? E amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então a gente parte das nossas reflexões, quando pensamos em caridade, pensamos neste amor ao próximo. E nós nos convidamos a nos desacomodarmos, né? Nós nos convidamos a sair de nós como eixo central, como foco principal da nossa vida. E aí somos convidados ao longo da nossa vida a olharmos para o lado. Então, se tivermos, por exemplo, na nossa família, pessoas com alguma dificuldade de saúde, nós somos convidados a essa reflexão. Não, eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu estarei próximo. Se eu não puder fazer nada, se for um doente, eu vou segurar-lhe a mão. Se for alguém que esteja precisando de algum alimento, que eu possa auxiliá-lo. Mas a caridade, ela vai bem além das questões materiais. A caridade vai no amar, no olhar de percepção com o próximo, de nós não acharmos que é normal a dor do outro. Se nós pararmos para refletir em algumas conversas entre amigos, entre conhecidos, ou às vezes até entre colegas de trabalho, alguém chega e fala que está com uma dor ou com alguma situação, normalmente tem alguém no grupo que diz: nossa, mas isso aí não é nada, eu passei por algo muito mais forte, que foi assim, que foi assado, ou na minha família aconteceu a situação assim, que foi extremamente mais grave. E não intencionalmente, mas nós acabamos nos colocando quase como concorrentes nas nossas dores, né? Então, assim, damos a impressão de que queremos medir o tamanho das nossas dores, o tamanho dos nossos esforços, o tamanho dos nossos sacrifícios. E às vezes nós não nos damos conta que a gente precisa sair de nós mesmos. Nós não nos damos conta que a gente precisa amar o próximo e respeitá-lo. A gente precisa entender que a caridade muitas vezes consiste em só ouvir. Sabe, naquelas nossas conversas, atualmente elas são videochamadas, atualmente elas são videoconferências no Zoom, os aniversários dos amigos, das famílias, onde a gente faz as videochamadas, ou então o happy hour, como a gente fala, a hora feliz, com os nossos amigos, porém de forma distante. E aí, aquela hora de que o nosso amigo ou a nossa amiga nos diz que está passando por uma determinada situação, e nós, como é muito mais fácil a gente sermos os resolvedores dos problemas dos outros, e às vezes nem sermos tão bons em resolvermos os nossos problemas, a gente ouve o problema do outro e mal aguenta para dar a solução. Isso não acontece às vezes com a gente? E às vezes o outro só precisa ser ouvido. Às vezes, muitas vezes, a caridade consiste em dar esta atenção para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Aliás, isso também é caridade, que é ter um olhar de amor, de respeito e de atenção para com o próximo. Antes da pandemia, a gente tinha algumas frases comuns quando nós encontrávamos alguns conhecidos ou até trocávamos um WhatsApp com alguém que a gente gosta muito, que a gente quer bem, mas que em função das nossas rotinas, essas pessoas já não estão mais fazendo tanta parte, assim, às vezes, do nosso ciclo de convivência constante.
E aí a gente encontrava aquela pessoa, ficava feliz, ficava contente, dizia, nossa, que bom te ver. Revive aqueles bons tempos que a gente já viveu quando estávamos mais próximos. E normalmente no fim da conversa é aquele, então tá, a gente se fala. Então tá, a gente se vê. E agora a gente não se vê. E agora a gente quase não se fala. A não ser que nós nos busquemos. E muitas vezes é necessário nas nossas relações nós alimentarmos os ciclos de amizade, os ciclos de convivência. Nós temos escutado, além de todos os números da nossa pandemia relacionados com este vírus que estamos convivendo, mas a gente também convive com o número de suicídios que aumentaram, ou de tentativas, ou o aumento na depressão de muitos irmãos que já possuíam a doença. E aí a gente tem, por exemplo, a importância do CVV, que é o 180, que é extremamente importante para as pessoas ligarem e terem com quem falar. E é um trabalho incrível, maravilhoso. Mas se nós nos lembrarmos também de ligar de vez em quando, de chamar os nossos amigos, os nossos familiares, para ser este ouvido, nós também estaremos praticando caridade e, acima de tudo, amor. O se preocupar com o outro é amor. Então, a gente falou de alimento material, alimento espiritual, falou de ligar, né, para dar ou mandar mensagem de verdades, querendo saber. Eu já falei aqui no nosso GEAC algumas vezes, talvez eu tenha falado presencialmente, que quando a gente manda um WhatsApp para alguém, é normal passar pelo oi, tudo bom, como é que tu tá e tal, e já iniciar o assunto. E aí eu passei por uma situação com uma amiga do GEAC, onde eu mandei um WhatsApp para ela, dizendo assim, oi amiga, tudo bem? Como é que vocês estão? E foi isso que eu mandei para ela. E ela me respondeu dizendo, e eu sabia que ela estava passando por muitos problemas, e ela me respondeu, e aí nega, tudo bem? Fala. E daí eu queria saber como é que vocês estão. E ela, tudo bem? Fala. E eu realmente mandei daí um áudio e disse, nega, eu só quero de verdade saber como é que vocês estão. E aí sim, eu recebi um áudio de volta, primeiro com a surpresa dela dizendo, eu não estou acostumada aqui a parar para responder esta pergunta, porque normalmente ela vem só como uma forma de início, quebra-gelo de uma conversa. E aí ela me disse como ela estava, e ela não estava bem. Ela não estava nada bem. Ela estava passando por um problema muito sério. E eu resolvi o problema dela? Com certeza não, irmãos. Mas eu dei a oportunidade para nossa irmã falar. Então, demonstrar amor, respeito, carinho, se importar com o outro, também é caridade. Eu ouvi essa frase numa palestra. Eu confesso que eu não vi a quem ela foi atribuída. Mas eu achei ela muito impactante. No mundo há milhões de cristãos. E se todos fôssemos verdadeiros cristãos, o mundo estaria transformado. Mas nós nos dizemos cristãos, independente das religiões, e permanecemos no egoísmo. E aí eu fiquei pensando que é verdade, independente das religiões, nós somos convidados todos os dias a sermos melhores. E aí se nós pegarmos tantas pessoas que a gente conhece, espírita, católico, evangélico, umbandista, budista, ateu, daqui a pouco, né, se aplica dentro de toda essa questão, e praticássemos o bem, se nos importássemos com o outro,
se nos importássemos em ser menos agressivos, menos competitivos, no sentido de ego, de querer ser melhor o tempo todo. Eu quero ser melhor o tempo todo. Melhor, eu, Elaine, quero ser melhor a cada dia. Não melhor do que A, B ou C, melhor do que eu mesma, todos os dias. Que eu possa superar o meu ego, que eu possa sair um pouquinho das minhas vontades, das nossas vontades, que eu possa sair dos meus objetivos somente materiais. E nós estamos vivendo uma sociedade onde nós estamos muito preocupados em algumas ascensões, em alguns objetivos. A gente está esquecendo de ser gentil, a gente está esquecendo de ser respeitoso com os outros, a gente está esquecendo de ter uma fala um pouco mais amorosa. Nós acabamos sendo até grosseiros com os nossos entes queridos dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente desconhece no supermercado. Se o caixa do supermercado não for ágil como a gente gostaria que fosse, a gente se estressa. Se no posto de combustíveis a gente não for atendido tão rápido quanto a gente gostaria, a gente se estressa. Se o trânsito não andar tão como a gente espera, gostaria, a gente se estressa. A gente não tem caridade, né? E ok, a gente não é o perfeito ainda, mas se nós a cada dia buscarmos ser um pouco melhor do que nós fomos ontem, a gente consegue evoluir. E aí aquela frase: se todas as pessoas que se dizem cristãs, fossem de verdade cristãos, olha quantos cristãos a gente tem no mundo. Se todas as pessoas que se dizem cristãos conseguissem ir aos poucos fazendo algumas bondades, algumas ações de amor, de caridade, de respeito para com o próximo, nossa, a gente teria a diminuição do egoísmo, nós teríamos um olhar mais voltado para o próximo. Talvez nós tivéssemos sim menos pessoas morando na rua, talvez eles já tivessem sido abraçados, agraciados, talvez eles sentissem vontade, o desejo de quererem sair, de quererem lutar um pouco mais contra o seu desânimo, contra a sua tristeza, contra a sua desesperança na vida, porque afinal de contas, nós, quando conseguimos ser caridosos para com o próximo, nós conseguimos trazer um pouquinho para a vida destes irmãos esperança. E quando a gente leva esperança, a gente eleva esta pessoa, a gente respeita o nosso próximo, os nossos irmãos. Nos diz Paulo, o apóstolo, todo aquele que pratique a caridade é discípulo de Jesus, independente da seita que acredita, independente da religião. Então, como eu falei no exemplo anterior, a gente conhece, eu conheço, aliás, aqueles que se dizem ateus e que são ótimos cristãos, porque não são egoístas, porque cuidam muito bem de si, da sua família, mas sempre distribuem o alimento para com o próximo, o agasalho para com o próximo. Aquele exemplo clássico do agora a gente está se aproximando do inverno, e aí então nós temos a caridade em ação de rebuscarmos, por exemplo, o nosso guarda-roupa e termos a coragem de pegar casacos, tecidos mais quentinhos, daqui a pouco um cachecol, uma touquinha, uma calça que a gente não usa mais, meias que a gente não usa mais, e aí daqui a pouco um cobertorzinho, e aí a gente colocar em alguma sacolinha e preparar então para doar, seja para algum irmão que passar nos nossos lares e pedir, seja nas casas espíritas, seja nas igrejas, seja na associação de bairro, seja onde for necessário, que a gente possa fazer esse gesto. Agora, nos convidando a sair do egoísmo,
que em pleno preparação, proximidade, né? A gente já está no outono, que em pleno outono, próximo do inverno, que a gente não tire só as roupas de verão para doar, porque de verdade não vai ser uma caridade, vai ser um limpar o guarda-roupa. E nós também precisamos ter esta consciência, né? De nos fazermos a verdadeira caridade. E aí, na frase, né, o título do nosso capítulo, Fora da Caridade não há salvação. Que salvação é essa que a gente precisa refletir? Então, a salvação aqui é salvar-se a si mesmo do seu próprio egoísmo. Cristo nos convida a sairmos do egoísmo, a olharmos para o próximo, a olharmos para o irmão, a termos um olhar de atenção, a termos um olhar de esperança. E a gente fala bastante nos nossos estudos espíritas sobre reforma íntima. E aí a reforma íntima nos convida, na verdade nos remete direto à busca de sermos melhores. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, que fazia toda noite aquela autorreflexão antes de dormir, pensando em todas as suas ações, o que ele tinha feito no decorrer do dia, que pudesse ter ferido, que pudesse ter ofendido o irmão, para que ele pudesse então corrigir no dia seguinte das suas ações e poder ser melhor do que ele mesmo foi ontem, hoje. Trazendo para essa semana que nós estamos vivendo até então, o nosso domingo de Páscoa, que é a Semana Santa, nossos irmãos, principalmente algumas denominações religiosas, falam muito, se faz assim o consumo do peixe, né, pela paixão de Cristo, e se fala no jejum, né, então de jejuar de tal a tal hora. E sim, existem os nossos irmãos de algumas religiões, existem até horas, períodos, turnos, onde eles não fazem as refeições. E nós ficamos fazendo uma reflexão essa semana também sobre estas escolhas, sobre estas atitudes que não estão erradas de forma alguma, mas nos remetendo para os ensinamentos do Cristo. Cristo também nos convidou a fazer o jejum, mas não era só do jejum de alimentos que Cristo estava falando. Cristo nos convida a fazer um jejum de nos abstermos de ser egoístas, nos abstermos de fazer o mal, praticar um jejum de ficar um dia, algumas horas, sem fazer a maledicência, sem pensarmos somente em nós mesmos, sem pensar em somente as minhas vontades, as nossas vontades, mas praticarmos o jejum do egoísmo, que a gente se distancie do egoísmo e que a gente possa, que nós possamos ter coragem de olhar para o outro, ter coragem de olhar para o próximo, ter coragem de amar, de respeitar, de aceitar as diferenças, de aceitar que os nossos irmãos muitas vezes são melhores do que nós e às vezes naquele momento são piores, são maldosos, são egoístas, são displicentes com determinadas situações. Quem sabe Cristo neste jejum nos convida a não sermos maledicentes, a não julgarmos o próximo. Quem sabe um jejum de não julgar o próximo. Já paramos para analisar o jejum sob este ponto de vista? Então este também é um dos convites da nossa reflexão de hoje, para nós também utilizarmos esta forma de caridade. O apóstolo Paulo ainda nos diz que é fácil encontrar aqueles que caminham na caridade, pois serão reconhecidos pelo perfume que deixarão em seu caminho. Então este perfume, na verdade, a caridade nos leva ao amor.
E quanto mais caridade nós praticarmos, mais felizes nós seremos. Quanto mais olhar ao próximo, mais leves nós ficamos, mais felizes em entender o verdadeiro sentido de caridade, a felicidade de auxiliar o nosso irmão em alguma dificuldade. Não é ego. E daí também não pode ser para satisfazer o nosso ego, e sim o desejo verdadeiro de ver o nosso irmão melhor, o desejo verdadeiro de querer o melhor para os nossos irmãos. E atenção, aqui a gente não está falando para se colocar em desprezo, de forma alguma. Nós precisamos praticar o auto-amor, nós precisamos praticar sim o auto-respeito, mas nesta fonte de amor, nesta fonte de respeito, é nos amarmos, mas olharmos para o nosso irmão com um verdadeiro amor, realmente se importando pelo melhor para aquele irmão. E às vezes, dependendo do estado em que nós nos encontrarmos, ser muito mais feliz com a felicidade do irmão do que com a nossa própria. Como nos diz Madre Teresa de Calcutá, um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Então, queridos irmãos, nestas pequenas reflexões de hoje, que nós possamos nos lembrar de amar o nosso irmão, de respeitar o nosso irmão, de transformar o nosso amor em ação, caridade em ação, que a gente possa, sim, se salvar do egoísmo, que a gente possa, sim, se salvar de fazer a maldade, que a gente possa levar frases, palavras de amor, alimento, palavras não ditas, apenas o ouvido, uma escuta com amor, também ela é um ato de caridade. Para nós encerrarmos essa nossa breve reflexão, nós preparamos um momentinho de arte pequeno, mas com muito amor e com muito carinho também. Quando não há mais nada a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar, e fica na companhia do teu coração. E este indicará um momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa e refaz a tua energia. Não há pressa, a prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrirmos-nos em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério
a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes se estiveres atento a ti mesmo. Verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento àquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrires os olhos. Então, queridos irmãos, muito obrigada por estes minutos de atenção para essas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E agora então, convidamos a todos para novamente repousarmos o nosso coração em prece para agradecer. Pai de amor e bondade, muito obrigado por estes momentos. Muito obrigada por estas reflexões. Que a nossa prece envolva todos os irmãos que nos ouvem, invadindo todos os lares. Derrama a eles, Senhor, todas as tuas bênçãos. Que todas as nossas preces reunidas possam chegar aos lares, aos presídios, às casas asilares, às casas de crianças, aos hospitais. Nos hospitais, aos pacientes, Senhor, e aos profissionais da saúde. Que chegue aos irmãos que estão nas ruas e que todos nós possamos ser envolvidos com a tua luz e com o teu amor. E que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, e até uma próxima oportunidade.